Outro assunto muito polêmico que causa muito problema é quando a gente fala a respeito de chupeta, mamadeira e atualmente conchas e protetor mamilar. Então vamos começar por partes. Se bem que tem uma coisa que já dá para falar de geral. O ideal é não usar nada disso. Veja, vou lembrar para vocês que eu sou pediatra. E como pediatra eu tenho que usar as informações que eu tenho para te orientar da melhor forma possível. Com a informação que eu tenho, você define o que você vai fazer ou não. Mas nem chupeta, nem mamadeira, nem concha, nem protetor mamilar, nem aquele intermediário são recomendáveis. Por que não? Então vamos lá. Chupeta. Ninguém nasce precisando de chupeta. O bebê nasce para sugar o seio. A gente fala em aleitamento materno exclusivo em livre demanda até o 6º mês. Então ele não tem necessidade da chupeta. Se o bebê está chorando, ele não pode chorar por falta da chupeta porque ele não conhece a chupeta. Mas, puxa, eu ponho a chupeta e ele acalma. Verdade. Se eu te der um chocolate sem você conhecer pela primeira vez, você vai ficar feliz? Lógico que vai. Na maioria das vezes, né? Acho poucas pessoas não gostam do chocolate. Isso não quer dizer que ele seja bom. Aliás, essa é uma recomendação que me deram alguma vez para quando você tiver... Eu não devia falar isso, mas mulheres em TPM, não adianta tentar discutir. Oferece sempre um chocolate. Você quase sempre vai correr menos riscos do que tentar argumentar nesse momento. Mas isso não quer dizer que seja bom. A chupeta acalma? Acalma. Adianta eu imaginar que só porque eu falei ninguém usa chupeta? Lógico que não. Tem muita gente que entende e acha que é viável fazer. Tem gente que entende e acha que não é viável fazer. Eu vou falar para as pessoas que não entendem. Então vamos lá, deixa eu explicar melhor. Para entender melhor, o nome da chupeta em inglês é pacifier, o pacificador. Tá na cara, né? Então vamos lá, o bebê está chorando. A sucção que ele faz quando a gente está falando de mamar é a sucção nutritiva. Quando ele chupa o dedo ou chupa a chupeta, a sucção é a não nutritiva. E muitas vezes a sucção não nutritiva faz com que esse bebê relaxe. Tá, muito legal. Você já ouviu muitas vezes essa expressão, ele está fazendo seu peito de chupeta. Mentira, ele não conhece chupeta. Na verdade, ele está fazendo a chupeta do seu peito. Ele quer você, ele não quer a chupeta que é de borracha. Bom, maravilha. Vamos explicar anatomicamente qual é o problema. Vamos voltar a falar de um quadro que pouca gente ouvia antes, e hoje a gente vê como isso é frequente, que se chama confusão de bicos. Com essa confusão, a gente acaba prejudicando a amamentação. Então vamos lá, olha só como é que é. Areola, boca do bebê. O que acontece nessa hora? Lembra da história? A língua tá aqui, não necessariamente você viu outro vídeo antes, né? Então deixa eu explicar isso aqui, porque de repente você não está entendendo do que eu estou falando. Se você prestar atenção agora, que você está com a boca fechada, a posição da sua língua em repouso, qual que é? No céu da boca para cima. Então ela está aqui. O bebê vai mamar. Ele pega a areola, ele não pega no bico, ele pega na areola, cobre a areola toda, a língua está aqui, ela vem aqui para baixo, porque ele tem um reflexo que se chama de protusão de língua. E ele suga e junto com isso a língua massageia o seio para que você tenha uma ejeção de leite. Então ele suga, uma massagem, um jato de leite. Suga, outra massagem, outro jato de leite, depois de 3 ou 4 ele engole. Aí ele pega a chupeta, boquinha do bebê, chupeta. Aqui eu vou aproveitar para falar também da mamadeira, porque o mecanismo é o mesmo. Chupeta ou mamadeira puxam a língua do seu bebê para baixo e para trás. Aí ele volta para mamar. Ele pega a mama, areola, vácuo,
suga e a língua dele, que tinha que estar aqui, está aqui. Atrapalha na mamada. Essa massagem que a língua faz no seio é fundamental para que haja a ejeção do leite. E com essa língua para trás, além de não encostar no mamilo, que vai diminuir a ação do estímulo para a produção de prolactina, você não tem uma sucção eficiente e eficaz. Então, tanto chupeta quanto mamadeira provocam confusão de bico. Isso pode ser extremamente prejudicial para a amamentação. Legal, aí volta só para a chupeta. Não adiantou, não teve jeito, chupeta. Chupeta é, se você for imaginar, para dormir. Então, usar o menor tempo possível durante o dia, durante as 24 horas, e pelo menor prazo possível. Assim que esse bebê ficar confortável sem a chupeta, tire. A gente estabelece um prazo recomendável máximo de 2 anos, porque isso pode interferir tanto na questão de formação de dente, quanto na questão respiratória. A chupeta ortodôntica é melhor? Sim, mas ela nunca simula um seio. Não adianta, o ortodôntico significa que é bom para a forma da boca, mas ele não chega nem perto do seio, assim como a mamadeira. Você pega a mamadeira, lembra? O bico vem aqui, o bico não vai parar no céu da boca. Não tem essa expansibilidade, não tem a mesma textura. Lógico, sai leite e o bebê acaba se alimentando, mas dificulta a manutenção do aleitamento. E isso pra gente é prejudicial. Chupeta é para dormir. Dormiu, tira. Mas olha só, a chupeta, quando você põe, é quase um tiro no pé, né? Por quê? O bebê dormiu. À noite, cai a chupeta. O que acontece? Ele chora. A chupeta tá aqui, ó. Caiu, tá aqui. Ele não sabe pegar e fazer, colocar a chupeta, até porque ele tá dormindo. Aí ele precisa da chupeta de novo. Você vai lá e põe a chupeta outra vez. Aí depois ele cospe a chupeta, porque quando ele dorme, ele tem aquela flacidez, cai a chupeta. Aí ele fica chupando, não chupa nada, quer a chupeta de novo, lá vai você acordar outra vez para levar a chupeta. Ou seja, ele está fazendo com que você acorde mais vezes para colocar a chupeta que vai acalmá-lo. Então, de preferência, saiu de casa sem chupeta. Ah, mas no carro, quando volta da escola, ele dorme no embalo. Tentar oferecer o mínimo possível, se for oferecer. De novo, isto não é um estímulo para o uso da chupeta. A recomendação é não usar nunca, mas é uma orientação para que esse uso não seja nem tão prejudicial ao desenvolvimento orofacial do bebê e nem seja tão viciante para esse bebê que ele não tenha que chegar aqui no consultório, como algumas vezes chega, uma criança com uma chupeta na boca, uma aqui e a outra aqui, assim, ó, 3 chupetas até largar. Bom, como é que a gente sugere para largar a chupeta? Tem uma série de coisas, conversar com o bebê, explicar. Uma das coisas interessantes você pode fazer é deixar só uma chupeta, não tenha outra chupeta. E depois de ter só uma chupeta, fazer o quê? Fura a pontinha dela. Porque na hora que você fura a pontinha da chupeta e ela tem aquela consistência, na hora que ele for chupar fica estranho. Não resolveu, corta a pontinha. E avisa que a hora que estragar aquela chupeta parou. Essa é uma forma que a gente tem. Tem várias possibilidades, né? Ah, mas sabe o que eu fiz? Ele não queria pegar a chupeta. Aí eu fiquei segurando, ele continuava não pegando. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e botei no açúcar e aí ele topou. Olha que legal. Que legal não, porque agora são 2 problemas. É o açúcar e é a chupeta. Não existe necessidade da chupeta. A gente tem um desenvolvimento orofacial. Quando eu estou mamando, o bebê, quando ele mama, ele põe o lábio de cima para cima, o lábio de baixo para baixo, abre a boca e quando ele suga, imagina você tomando um canudinho, né? No seu canudinho você faz... Aqui entra. O do bebê, quando ele suga, faz... Sai. Ele fica com a bochecha redondinha. Quando ele chupa a chupeta... quando ele chupa o seio ocupa a boca dele. Quando ele chupa a chupeta, não. Aí fica
Não é à toa que a gente tem tanta gente usando aparelho, porque aqui é osso. Quando eu faço o osso fecha e eu preciso que para que caibam os dentes o osso abra. Tanto que o primeiro aparelho é o aparelho móvel. Aliás, sabe por que ele chama móvel? Porque normalmente você esquece ele em cima do móvel, né? É isso que acontece, né? Aí perde, quebra, enfim. Mas enfim, não, sério, é móvel porque você tira. Esse móvel, o que ele vai fazer é abrir a arcada. É fazer exatamente tudo aquilo que seria natural, mas que a gente não deixou fazer porque introduziu mamadeira e chupeta. E a chupeta tem uso constante. Aí o que acontece? Quando você tem a arcada fechando, isso é um osso, sobe o céu da boca. O céu da boca é o assoalho do nariz. Então, quando sobe o céu da boca, diminui o espaço do nariz. E aí fica sendo um respirador oral. Ele fica assim, ó. Aqui fica flácido. Não consegue respirar pelo nariz, a respiração é bucal. Você interfere no desenvolvimento orofacial com o uso da chupeta e com o uso da mamadeira, tá? Então, muito cuidado com esse uso da chupeta. Muito cuidado, tá? De preferência não use. Se for usar é para dormir e depois tirar, que é para a criança só relaxar e acostumar. No máximo até, de preferência tirado com 1 ano, no máximo até 2. Só. Ah, mas para que tem aquela chupeta, aqueles 2 buraquinhos na chupeta? Ah, é para você colocar um cordãozinho e amarrar no bebê. Nunca, nunca, não amarre a chupeta, não prenda a chupeta no bebê à noite. Nada preso no bebê, porque na hora que essa chupeta está presa, se esse bebê vira, ele corre o risco de se enforcar. Não são tão raros quanto a gente imagina. Então essa chupeta é para ficar só ela. Nada prendendo essa chupeta. Aquelas 2 bolinhas, só para você saber, aqueles furinhos, é para a saliva poder escorregar e sair quando o bebê estiver babando bastante.